Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. Nós hoje estamos sem cenário, que eu estou de mudança, é isso mesmo, estou de mudança. E nesse vídeo eu quero falar sobre paternidade espiritual. Você já viu falar nesse assunto, paternidade espiritual? Muitas pessoas ignoram, né, quando se fala desse assunto, principalmente pessoas que gostam de andar, digamos assim, autônomas, né, que não se adequam a uma liderança, não se adequam, digamos assim, existem vários termos, né? Tipo assim, uma cobertura espiritual, coisa assim desse tipo. Muitas pessoas não acreditam, não aceitam e muitas pessoas desconhecem, não é, que existe essa questão de paternidade espiritual. É muito importante você que é líder, você que é uma pessoa que pretende ser líder, não é? Entender os princípios da paternidade espiritual e procurar conhecer, que é para justamente você não andar, digamos assim, ao léu, né? mas que você possa ter uma pessoa que é mais experiente do que você, que tenha mais conhecimento do que você, mais maturidade do que você, mais experiências do que você, né? E enfim, são pessoas que vão, claro, somar na sua vida. Embora pareça, né, não pareça, eu tenho, não é, um líder, eu tenho um mentor espiritual sobre a minha vida. Eu não me aventurei ao ministério, né? Já tenho mais de 40 anos, mas já tenho aí mais de quase 20 anos de pastorado, mas eu nunca me aventurei, jamais, né? Eu sempre procurei respeitar os princípios. Então, muitas vezes a gente não conhece. É sobre esse assunto que eu quero falar bem rapidinho aqui com vocês, sobre paternidade espiritual. Tá certo? Antes de falar desse assunto, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal, pode ser, e também ativar as notificações. Vamos aqui para a palavra, né? Para não ficar aqui somente na ideia. Vamos para a palavra. 1 Coríntios 4,14 diz o seguinte: não vos... versículo 4,14, né? Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 tutores ou mestres ou professor em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Paulo, ele estava se referindo aqui à igreja de Corinto como sendo um pai, né? Paulo, ele não... É muito importante a gente entender isso, não é? Um pai espiritual, paternidade espiritual. Paulo não exigia, né, dos cristãos, né, ser chamado de pai. No entanto, ele se denominava de pai. Como é que a gente vai entender isso? Tem pessoas que dizem assim: olha, eu sou teu pai espiritual, né? E exige que a pessoa sempre se reporte a ele como sendo um pai, ou seja, exige, né? Sabe que exige que seja chamado de pai, né? Ou seja, espiritualmente falando, quando você fala de paternidade espiritual, você está falando o quê? Você está falando de autoridade, de uma pessoa que tem mais autoridade, mais maturidade, mais conhecimento, enfim, mais experiência, como eu falei no início, do que você. Uma pessoa que está habilitada para lhe dar direções, lhe ensinar, lhe forjar, lhe formar e, enfim, acrescentar na sua vida sem nenhum interesse, entendeu? Mas por amor, né? Ou seja, essas pessoas, elas têm essa capacidade de lidar com pessoas, né, que estão também sobre liderança, que são líderes, na verdade, não é? A gente vê isso, pessoal, desde o início, né? A gente vê ali Moisés e Arão, a gente vê ali Elias e Eliseu, a gente, enfim, vê Paulo e Timóteo, e a gente sempre vê que aquelas pessoas que se destacaram na liderança foram pessoas que tiveram direções de alguém que estava, né, numa posição superior a dele, né? Então, isso é muito importante você entender, e as pessoas têm dificuldade de se submeter a esse tipo de, não é, digamos assim, de liderança, e muitas vezes as pessoas
optam por andar sozinhas, de formar ministérios sozinhas, enfim, aquela coisa toda. Eu estive na Paraíba essa semana passada e aí eu visitei lá o ministério, perguntei, né, quem é que dá aqui, por exemplo, um apoio, uma cobertura, porque as pessoas às vezes elas são resistentes a essa palavra cobertura, coisas assim desse tipo. Aí, não, a gente tá aqui, nós temos aqui o nosso pastor e tudo mais, aquela coisa toda. Mas é muito importante a gente estar debaixo de uma hierarquia, entendeu? Porque o líder tem certos momentos de dificuldades na vida dele que ele vai precisar de um apoio espiritual e ele não vai poder recorrer às ovelhas, como diz a história. Ele não vai poder recorrer aos seus liderados, né? Ele tem que recorrer a alguém que está acima dele, que tenha, né, uma expressão maior do que a dele no sentido de obra. Entende o que eu estou querendo dizer? Então é muito importante a pessoa ter o coração aberto para isso, para aprender, para ser ensinado, para ser ministrado, para receber direção, para receber uma oração, para ser aconselhado, não é? Para às vezes tomar uma decisão, né, em outro nível. Ele precisa também de uma orientação, enfim, aquela coisa toda, de um acompanhamento, de um direcionamento. Então é muito importante essa questão, paternidade espiritual. Muito importante você estar ligado a alguém que realmente vá fazer a diferença na sua vida e tenha maturidade, claro, para conduzir, não é, essa, digamos assim, esse legado, essa autoridade sobre a sua vida, porque nós não podemos andar sozinhos de forma alguma, né? Porque vai haver uma certa distorção no nosso desenvolvimento, no nosso progresso espiritual, certo, pessoal? Então Jesus ele teve 12 discípulos, ele foi mentor de 12, entendeu? Posteriormente de 72 e assim sucessivamente, depois 120, sempre tinha uma cabeça, sempre tinha alguém, não é? Ou seja, Paulo aqui ele está dizendo aqui que é pai, porque ele gerou, porque ele formou, porque ele ensinou, porque ele ganhou para Jesus, porque ele apresentou Cristo, entende? Ele não está aqui, reivindicamos, digamos assim, esse título de pai, né? Porque tem muitos que reivindicam o título, me chamam de pai, porque não sei, não, enfim, entende? Pai é mais uma questão de autoridade espiritual, sabe? E a autoridade espiritual tem quem tem expressão no reino de Deus, né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer Zé, Mané, não, senhor, é pessoas que tenham habilitações e que estão ali justamente para fazer a diferença na vida, para somar na vida de outros e assim sucessivamente. Eu valorizo isso e defendo isso com unhas e dentes, porque eu sei que é muito importante termos um apoio de alguém que está acima de nós, tá bom? Isso aqui é mais um conselho para você. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.